Você já sentiu que está se afogando, mesmo rodeado de gente? Já teve aquela sensação de que quanto mais você ajuda, mais vazio fica por dentro? Tem gente que vai embora porque se sente ignorada, mas e quando você se perde justamente por tentar salvar quem está afundando por escolha própria? Isso não é cansaço físico, é um cansaço da alma. E talvez ninguém nunca tenha te contado a verdade por trás disso. Você pode estar ajudando alguém que Deus já te mandou soltar. O que parecia caridade virou prisão. O que começou como compaixão virou uma cruz que você carrega sem força. E o pior, você continua porque acredita que está obedecendo a Deus. Mas hoje o céu grita algo diferente. Talvez chocante, talvez doloroso. Tem pessoas que não merecem a sua ajuda. E insistir nelas é desobedecer ao próprio Espírito Santo. Lembra daquele amigo que sempre despreza seus conselhos? Daquela pessoa que você chama para orar, para conversar, para buscar a Deus. E tudo que recebe em troca é zombaria, resistência, frieza. Você chama isso de amor, mas a Bíblia chama de cegueira. Provérbios 9:8 já avisava: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Reflita nisso por um segundo. Não é todo mundo que merece o mesmo esforço. Deus ama a todos, mas nem todos estão prontos para receber o amor. E quando você insiste em alguém que zombou da correção, está plantando no deserto. E se recusar a ver isso é fechar os olhos para o que Deus já decidiu. Você começa orando com fé, depois passa a orar com medo. Medo de que a pessoa se perca, medo de estar abandonando alguém, medo de ser injusto. Mas o que você não percebe é que nesse processo, quem está se perdendo é você. A sua voz com Deus está enfraquecendo. Sua paz foi drenada, sua sensibilidade espiritual está em silêncio. E por quê? Porque você está tentando salvar quem não quer ser salvo. Está tentando levantar quem já se deitou no chão por escolha. E aí vem a virada. Você acha que está fazendo o bem, acha que está sendo como Jesus, mas Jesus também se calou. Diante de Pilatos, diante de Herodes, diante dos zombadores, na cruz, ele não insistiu. Não porque não amava, mas porque sabia que a palavra certa já tinha sido dita e o coração deles já havia escolhido. Há um momento em que o céu se cala, e insistir depois disso não é fé, é rebeldia, disfarçada de compaixão. Hebreus 12 nos lembra: o Senhor corrige a quem ama. Mas quando alguém rejeita essa correção, rejeita o próprio amor de Deus. E você vai continuar tentando oferecer algo que o próprio Deus já retirou? Vai continuar orando como se nada estivesse acontecendo, mesmo sabendo que cada tentativa sua está sendo pisada? O mais assustador é perceber que muitos estão assim agora, espiritualmente exaustos, sem saber por quê. E a resposta está aí. Estão lutando por pessoas que Deus já entregou à disciplina. Estão tentando resgatar quem ama mais as trevas do que a luz. E nesse movimento desesperado de salvar, estão perdendo a si mesmos. Você acha que está curando, mas está sendo contaminado. A incredulidade do outro está manchando sua fé. A frieza dele está congelando sua intimidade com Deus. E aos poucos, você se torna alguém que ora menos, crê menos, ama menos. Porque amar quem odeia a correção cobra um preço alto. E talvez você já esteja pagando. Talvez o maior ato de amor hoje seja se afastar, deixar o céu tratar, confiar que quando você recua, Deus avança. E que o silêncio, às vezes, fala mais alto do que qualquer oração. Isso não é frieza, isso é sabedoria espiritual. Isso é temer a Deus mais do que tentar agradar o mundo. Se esse capítulo da sua vida tem nome e rosto, ouça bem: ajudar. Quem rejeita a correção é se aliar contra o céu. E Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para viver na luz.
para caminhar com quem deseja mudança, para estender a mão ao quebrantado, não ao zombador. Você já sofreu demais, já perdeu noites, lágrimas, forças. Agora é hora de discernir. Você está ajudando ou sendo sugado? Você está obedecendo ou tentando salvar quem Deus já está tratando com vara? Pare, respire, solte, porque quando você sai do caminho, Deus entra com justiça, e a justiça dele sempre é mais perfeita do que a nossa insistência. Você já percebeu que quanto mais tenta ajudar alguém, mais essa pessoa se volta contra você? Não importa o quanto você ore, aconselhe ou lute, ela simplesmente fecha o coração, resiste, te ignora ou pior, te ataca. E mesmo assim, você continua, porque acredita que amar é insistir. Mas e se eu te dissesse que nesse caso, insistir não é amor, é aliança com a rebelião? Há pessoas que não querem Deus, querem apenas os benefícios, não querem transformação, querem controle. E quando você se aproxima com sinceridade, cheio de temor, tentando trazer luz, elas reagem com sarcasmo, deboche, fúria. Elas não veem sua ajuda como gesto de amor. Elas veem como uma afronta ao orgulho que as domina. A Bíblia não ignora esse tipo de pessoa. Em Provérbios 13:18 está escrito: pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Isso é mais do que uma consequência social, é um juízo espiritual. Quem zomba da correção está rejeitando o próprio amor de Deus. E continuar tentando salvar alguém assim é se colocar entre a mão de Deus e o coração do rebelde. Você já tentou conversar, já ofereceu ajuda, já insistiu em oração, mas nada muda. Aliás, piora. A pessoa se levanta contra tudo o que é santo, tudo o que você representa, tudo o que você carrega. E sabe o que acontece com você? Você começa a duvidar, a esmorecer, a desacelerar espiritualmente, porque não há como andar com quem se opõe ao céu e não sair ferido. Essa é a parte que quase ninguém tem coragem de te dizer. Ajudar o orgulhoso é se machucar em nome de um amor que Deus nunca pediu. E mais, é minar sua própria autoridade espiritual. Você começa a tolerar o que antes te feria. Começa a rir de coisas que antes te incomodavam. Começa a se calar onde antes você pregava. E de repente, o silêncio do outro virou o seu silêncio com Deus. O rebelde não quer ser corrigido, ele quer ser tolerado. E quando encontra alguém disposto a aguentar, ele não muda, ele se fortalece, se torna ainda mais duro, ainda mais resistente, porque agora sabe que tem alguém ali sempre pronto a limpar a bagunça que ele faz, sempre pronto a amar em silêncio o pecado que ele escolheu sustentar. O Espírito Santo está gritando por dentro de você. Ele está dizendo: você está insistindo em quem já zombou da minha voz. Isso, meu irmão, minha irmã, isso tem um preço. Quantos pais estão hoje exaustos por tentarem levantar filhos que desprezam cada palavra? Quantos cônjuges estão tentando restaurar alianças com quem já rompeu com Deus há muito tempo? Quantos líderes estão carregando membros que zombam do ministério, da fé, da verdade? E o mais cruel é que você acha que está sendo fiel, mas está, sem perceber, ajudando o inimigo a manter aquela alma longe da correção. Porque onde não há confronto, não há mudança. E onde não há dor, não há clamor. Talvez seja o momento de parar, de se calar, de sair do caminho. Porque quando você sai, Deus entra. Quando você solta, o céu segura. Você não foi chamado para salvar todos, foi chamado para obedecer. É duro, eu sei, mas essa é a verdade que liberta. E agora que você enxergou isso, está disposto a se afastar de quem só sabe resistir? Está pronto para deixar que Deus trate, mesmo que doa? Porque quando você para de tentar ser o Salvador, você permite que o verdadeiro Salvador faça o que só Ele pode fazer. Você se doa.
se esforça, corre atrás. Muitas vezes dorme pouco, renuncia a seus próprios sonhos para manter alguém de pé. E ainda assim, essa pessoa continua parada, inerte, imóvel diante da vida, da fé, das oportunidades. E sabe o que mais fere? Ela ainda reclama. Reclama do que não tem, reclama do que você não dá, como se tudo o que você faz fosse obrigação. Você já se pegou perguntando, será que eu estou sendo duro demais? Mas no fundo, bem no fundo você sabe, tem algo errado aí, porque enquanto você carrega 2, 3, até 4 fardos nas costas, essa pessoa escolheu viver na sombra da sua força. Ela não está caída, ela se acomodou. E Deus não te chamou para sustentar a comodidade de ninguém. A Bíblia é clara, direta, até severa. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Segundo Tessalonicenses 3:10. Perceba, não é sobre quem não pode, é sobre quem não quer. O preguiçoso não é fraco, ele é rebelde. Ele decidiu ignorar o mandamento divino que diz: do suor do teu rosto comerás. E quando você insiste em ajudar quem escolheu a inércia, você não está sendo bondoso. Você está interrompendo o tratamento de Deus. Quantas mães estão se arrastando para alimentar filhos adultos que não fazem nada? Quantas esposas estão vivendo afogadas em contas, enquanto o marido vive de desculpas? Quantos pais estão pagando por decisões que seus filhos se recusam a enfrentar com dignidade? E tudo isso em nome de uma ajuda que Deus nunca autorizou. Em Provérbios 6, o Senhor nos dá um recado visual. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele está dizendo, observe o pequeno, veja o esforço, o zelo, a sabedoria de quem trabalha sem precisar de aplauso. E aí vem a sentença. Assim virá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A escassez que chega à casa do preguiçoso não é acaso, é juízo, é resposta do céu. E aqui vem o choque. Talvez o motivo da sua escassez emocional, financeira e espiritual seja esse. Você está financiando o pecado da preguiça com o nome de compaixão. Você está esvaziando o que Deus te deu para manter de pé alguém que despreza a ordem divina. Isso não é ajuda. É desperdício. Você não está sendo nobre, está sendo usado. A preguiça espiritual também existe. Pessoas que sabem orar, mas não oram. Que conhecem a palavra, mas preferem o entretenimento. Que dizem, Deus proverá, mas não movem um dedo. Elas usam a fé como desculpa para a estagnação. E cada vez que você diz sim a essas pessoas, você está dizendo não à responsabilidade que o céu colocou sobre elas. E o mais cruel é que o preguiçoso sempre encontra alguém disposto a carregá-lo. Sempre existe um coração generoso, mas despreparado, pronto para sustentar aquilo que Deus quer derrubar. Você pode até estar com as mãos abertas, mas o céu está de braços cruzados, esperando o arrependimento. E enquanto isso não acontece, sua ajuda está bloqueando o processo. Deus nunca te chamou para bancar o herói. Ele te chamou para andar com quem quer romper, para caminhar com quem deseja transformação, para dividir a carga com quem quer andar, não com quem se sentou por escolha. Você não precisa se culpar por parar. Parar, neste caso, é sabedoria, é temor, é obediência. Porque há dores que só a escassez corrige. Há corações que só clamam quando o chão falta. Então pergunte a si mesmo, essa ajuda está gerando fruto ou apenas prolongando a paralisia? Você está sendo instrumento de Deus ou muleta de alguém que se recusa a crescer? O céu não abençoa o que é mantido com desordem. E o Espírito Santo hoje te sussurra, solte. Porque quando você recua, a disciplina de Deus começa. Você lembra quando sua fé queimava? Quando bastava ouvir uma canção, abrir a Bíblia, fechar os olhos por um instante e você sentia a presença de Deus como um abraço invisível, mas real? Agora, quando foi a última vez que isso aconteceu? Quando foi que tudo começou a esfriar, a silenciar, a perder cor?
Pode ter sido aos poucos, uma conversa aqui, outra ali, uma piada inocente sobre o pastor, um meme zombando da oração, um comentário ácido sobre a igreja. No começo você até rebatia, depois começou a rir junto, mais tarde se calou. E hoje você já não sente o que sentia. A unção se foi, a oração não flui. E talvez você nem tenha percebido. Sua fé foi corroída pela convivência com quem despreza o que é sagrado. A Bíblia não ameniza isso. Em Salmos 1:1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão. Primeiro você anda, depois você para, depois se acomoda, e quando percebe, já está sentado à mesa de quem ri do nome de Jesus. O zombador não é só alguém distante de Deus, é alguém que escolheu desprezar o que é santo. Ele faz piada da fé, banaliza o sangue de Cristo, ridiculariza os servos de Deus. E sabe o que é mais perigoso? Ele vem com charme, com um senso de humor afiado, com frases inteligentes. E se você não tiver discernimento, acha que é só um ponto de vista diferente. Mas por trás do riso, há rebelião, há desprezo, há um espírito que odeia tudo o que te fortalece. Você pensa que está sendo tolerante, que está ganhando a pessoa pelo amor. Mas a verdade é que, nesse jogo invisível, você é quem está sendo moldado. A cada conversa, sua reverência diminui. A cada risada, seu temor vai embora. A cada silêncio seu diante da zombaria, o Espírito Santo se entristece e recua. E a pergunta é: por que você ainda está ao lado de quem zomba daquilo que te sustenta? Porque oferece tempo, carinho, presença, ajuda a quem despreza a presença de Deus. Isso não é evangelismo, isso é cegueira. É permitir que a luz se apague para não incomodar as trevas. A Bíblia diz, em Provérbios 14:7, afasta-te do homem insensato, porque nele não acharás conhecimento. O zombador não quer aprender, ele quer dominar. Ele quer arrancar de você a paixão, o temor, a chama. Ele não quer ouvir sua fé, ele quer desconstruí-la. E o pior é que muitos zombadores se escondem atrás de discursos modernos. Religião é atraso. Todo mundo tem sua verdade. O importante é o amor. Mas se você prestar atenção, vai perceber que eles não zombam de outras crenças, zombam de Jesus, zombam da Bíblia, zombam da cruz. Isso não é liberdade de expressão, é guerra espiritual. E se você continua insistindo nesse convívio, achando que está sendo luz, entenda, a luz não foi feita para ser apagada por convivência, ela foi feita para brilhar, e quando não brilha mais, perde sua identidade. Jesus nunca debateu com zombadores, ele ficou em silêncio, ele recuou, porque ele sabia, não se planta semente onde o solo decidiu ser pedra. Hoje o Espírito Santo te confronta. Você está ajudando ou está colaborando com a incredulidade? Você está amando ou está permitindo que zombem do Cristo que morreu por você? Porque quem apoia o zombador se torna ponte para que outros também se afastem. O veneno se espalha, a fé se esfria, a reverência morre. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa conquistar o respeito de quem ri da sua fé. Você precisa apenas honrar a Deus com sua separação. Porque a bênção não está na mesa dos escarnecedores. Ela está na comunhão com os que temem ao Senhor. Se hoje o Espírito Santo te mostra que há zombadores em sua vida que vêm sugando sua fé, te contaminando com piadas, com frieza, com argumentos bonitos, ouça o chamado do céu, afaste-se, não por ódio, não por orgulho, mas por temor. Porque quem permanece ao lado de quem zomba do sagrado, cedo ou tarde, começa a zombar também. Você já viu alguém afundar com os próprios pés e ainda sorrir no caminho? Já presenciou alguém que conhece cada versículo,
cada princípio, cada advertência divina, mas mesmo assim escolhe o erro todos os dias, como quem escolhe a roupa que vai vestir. Talvez essa pessoa more com você, talvez seja da sua família, talvez você ore por ela todas as noites, mas já passou da hora de encarar a realidade que ninguém quer enfrentar. Ela não caiu, ela se entregou, ela não está em crise, ela está em rebelião. Há uma diferença enorme entre o pecador que luta e o rebelde que zomba. O pecador arrependido cai, mas chora. Erra, mas clama. Já o rebelde, ele erra de caso pensado. Ele sabe o que está fazendo, mas já justificou tudo com frases prontas. Deus conhece meu coração. Todo mundo tem falhas. Ninguém pode me julgar. Mas o céu pode, e o céu está vendo. Em Hebreus 10:26, a Bíblia declara: com uma seriedade cortante, se continuarmos pecando deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Essa é uma das verdades mais duras das Escrituras, mas ela precisa ser dita, precisa ser engolida como um remédio amargo, porque muitos estão sustentando rebeldes com carinho, dinheiro, apoio emocional, achando que estão sendo Cristo na vida dessas pessoas. Mas na verdade estão se tornando cúmplices do que o céu já rejeitou. Você tem orado, jejuado, aconselhado, mas nada muda. E por quê? Porque o arrependimento nunca esteve nos planos do rebelde. Ele não quer transformação, ele quer a permissão para continuar pecando com o mínimo de culpa possível. E o seu amor, sua insistência, sua compaixão tem servido de escudo para ele se esconder da mão de Deus. A rebelião espiritual é um veneno frio. Ela vem disfarçada de independência, de liberdade pessoal, de autenticidade. Mas no fundo é desprezo pelas coisas santas. E cada vez que você ajuda alguém que está vivendo nesse estado, sem arrependimento, sem temor, sem verdade, você está atrapalhando a justiça de Deus. E aqui vem o choque. Você pode estar orando contra a vontade de Deus. Está tentando manter por perto alguém que o próprio Espírito Santo já recuou. Isso é perigoso. Perigoso para a sua fé, perigoso para a sua casa, perigoso para a sua paz. Porque onde a presença de Deus se retira, tudo adoece. Você não foi chamado para esconder o pecado de ninguém, nem para proteger quem insiste em zombar da santidade. O verdadeiro amor corrige. O verdadeiro amor se afasta quando a correção é recusada repetidamente. Foi isso que Deus fez com Israel tantas vezes. Quando o povo se entregava à rebeldia, ele retirava sua presença. E se Deus se afastou, quem é você para continuar perto? Essa pessoa pode estar frequentando igreja, cantando louvores, usando linguagem cristã, mas se vive conscientemente na prática do pecado, sem luta, sem remorso, sem sede de mudança, ela já se desligou do céu. E você, ao continuar ajudando, está apenas reforçando o engano. Está dizendo, mesmo sem palavras, que é possível viver em pecado e ainda assim manter os benefícios da comunhão. Mas isso é mentira. O pecado bloqueia a oração. A rebeldia fecha as portas da graça. E a ajuda insistente vira conivência. Quantos pais estão sustentando filhos mergulhados em vício, prostituição, violência espiritual? Quantos cônjuges continuam bancando uma relação onde o adultério se tornou rotina? Quantos líderes estão acobertando membros que vivem na impureza como se fosse normal? Isso não é amor, isso é fraqueza espiritual. E é isso que Deus está querendo arrancar de você agora. Porque se você continuar, você vai quebrar, vai esvaziar, vai se perder. Não dá para salvar quem não quer ser salvo. E não dá para andar com quem está fugindo de Deus. Hoje, o céu te confronta com firmeza, mas também com libertação. Solte. Recuar também é obediência. Permita que a justiça divina se cumpra, porque o mesmo Deus que mandou você amar,
Mandou também que você não protegesse a rebelião. Quando você sai do caminho, Deus entra. E quando Deus entra, até o mais rebelde pode ser tocado. Mas agora, sem você como escudo. Você já se sentiu culpado por dizer não? Já hesitou em colocar limites porque teve medo de parecer insensível, frio ou impiedoso? Já se pegou chorando sozinho à noite, perguntando se não estava falhando com Deus, apenas porque decidiu se preservar? Pois é, o manipulador sabe exatamente onde te ferir. Ele chora no momento certo, diz as palavras certas, conta histórias que te fazem sentir pequeno, egoísta, ingrato. E você acredita, você se curva, você ajuda de novo, porque o manipulador não quer cura, ele quer manter você cativo. Jesus alertou em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O manipulador é um desses lobos, mas não morde. Ele abraça, ele diz, eu te amo com a voz trêmula, mas está te conduzindo devagar para o abismo emocional onde ele reina. Você o vê como alguém quebrado, mas a verdade que ninguém tem coragem de dizer é essa. Ele sabe o que está fazendo. Ele descobriu que sua bondade é uma porta aberta e entrou. Armou uma tenda, criou raízes, se alimenta da sua compaixão e te fez escravo da própria generosidade. Você já percebeu que quanto mais você dá, mais ele exige? Que quanto mais você se sacrifica, menos ele reconhece? Que quando você diz, hoje não posso, ele te acusa de abandono? Isso não é fragilidade. Isso é controle emocional, disfarçado de carência. Provérbios 14:15 declara, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples aqui não é o puro, é o ingênuo. É aquele que acredita em todo choro, que se comove com cada drama, que acha que todo sofrimento é sincero. Mas Deus não te chamou para ser cego. Deus te chamou para ser prudente, para ajudar com discernimento, para amar com sabedoria, para romper com manipulações disfarçadas de laços afetivos. O manipulador vai usar o que você mais valoriza contra você. Vai dizer que ninguém mais o entende, que só você pode salvá-lo, que o mundo inteiro o abandonou. E que se você sair também, ele não aguenta mais. Mas entenda, isso não é desespero. É teatro. E se você continuar, vai virar personagem nesse roteiro de dor infinita, onde ele sempre será o protagonista. E você, o culpado por tudo. E o mais perigoso é que com o tempo você perde a identidade. Você já nem sabe mais onde termina a dor dele e começa a sua. Sua fé se confunde com pena. Sua ajuda virou um cativeiro. E o que era para ser ministério virou prisão. Você não está ajudando, você está sendo sugado. A ajuda verdadeira liberta, a ajuda que vem de Deus confronta, cura, desperta. Mas quando sua ajuda não gera mudança, não gera fruto, não gera arrependimento, você precisa perguntar, estou ajudando mesmo? Ou estou apenas alimentando a manipulação? O manipulador não quer a verdade, quer atenção. Não quer restauração, quer domínio. E se você não colocar um fim, ele vai consumir tudo, seu tempo, sua paz, sua energia, sua fé, sua comunhão com Deus. E aqui vem a virada mais libertadora. Você pode e deve dizer não. Dizer basta, dizer acabou, não com raiva, mas com temor. Porque continuar nesse ciclo é desobedecer o Deus que te chamou para andar na luz, não na confusão. Rompa, hoje, sem escândalo, sem brigas, sem justificativas longas. Apenas corte o ciclo, com firmeza, com oração, com discernimento. Porque a manipulação não acaba sozinha, ela só termina quando alguém ousa se levantar. E quando você se posiciona, o céu te restaura. O Espírito Santo limpa a névoa emocional, te devolve a clareza, te faz lembrar quem você é. Você não é servo da dor de ninguém. Você é servo do Altíssimo, e Ele quer você inteiro, não esgotado.
Você já se viu dando tudo de si e recebendo o silêncio como resposta? Já serviu com alegria, com sacrifício, com amor verdadeiro e mesmo assim foi tratado como se não tivesse feito nada? Isso tem um nome: ingratidão. E ela não dói no corpo, ela fere na alma. Você ajudou de novo e de novo e de novo. Você estendeu a mão até quando estava sem forças. Você emprestou tempo, dinheiro, atenção, ofereceu casa, ombro, oração. E o que recebeu? Desprezo, frieza, esquecimento. Pior ainda, quando você não pôde mais ajudar, foi acusado. Você mudou, você me abandonou, você só ajudava quando era conveniente. Mas o ingrato, ele não reconhece o bem, porque no coração dele, tudo o que você faz é obrigação. Você não é alguém digno de honra. Você é um recurso, você é um banco, você é um ombro alugado. E quando você diz não, ele vai embora sem olhar para trás, como se você nunca tivesse feito nada. E é por isso que a ingratidão adoece, porque ela seca a fonte da generosidade. Ela transforma o servir em fardo, o amor em peso, a comunhão em abuso. E muitos hoje estão vivendo estagnados espiritualmente porque continuam despejando tudo que têm em corações que nunca se quebrantaram. Jesus viveu isso. Em Lucas 17:17, após curar 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Não foram 10 os curados? Onde estão os 9, né? Ele perguntou. Ele não precisava do obrigado, mas ele sentiu a ausência. Ele sentiu a ausência do reconhecimento, do coração humilde, do retorno. Porque onde não há gratidão, o céu se silencia. E se até Jesus parou para notar, por que você está tentando ignorar? Você não está esperando troféus, mas o mínimo, uma palavra, um gesto, um olhar, e nem isso vem. 2 Timóteo 3:2 lista os homens dos últimos dias: egoístas, arrogantes, desobedientes, ingratos. Veja, a ingratidão está na mesma lista da blasfêmia, ou seja, ela não é um defeito, ela é um sinal de corrupção espiritual e você insiste, esperando que um dia, talvez, essa pessoa reconheça. Mas ela não vai, porque a ingratidão é uma cegueira da alma. Quem não honra o pouco, jamais valorizará o muito. Quem não reconhece o que recebe, não merece receber mais. Você pode estar derramando pérolas em solo seco por escolha. E Deus está dizendo hoje: pare. Pare de alimentar a desonra. Pare de se doar a quem nunca se dobrou. Pare de servir a quem despreza sua entrega. Porque onde não há gratidão, não haverá multiplicação. Quantos pais hoje vivem amargurados porque deram tudo e receberam desprezo? Quantos amigos foram esquecidos depois de salvarem vidas do fundo do poço? Quantos líderes, pastores, conselheiros, hoje vivem exaustos porque carregaram nas costas gente que nem olha mais para eles? Isso não é amor. Isso é abandono disfarçado de convivência. É usar o outro como escada e cuspir quando chega no topo. E aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa mais provar nada. Você não foi chamado para ser depósito da ingratidão alheia. Foi chamado para frutificar, para abençoar quem honra o que você carrega. Ajude quem se alegra, quem reconhece, quem retribui, nem que seja com um obrigado sincero. Porque onde há honra, Deus envia mais. Mas onde há desprezo, Deus se cala. Você tem valor, sua ajuda tem poder. Seus esforços não foram em vão, só foram plantados no solo errado. Então hoje, com temor e sabedoria, rompa, não com raiva, não com indiferença, mas com discernimento. Liberte-se da culpa de insistir em quem nunca te valorizou e confie, quando você para de entregar pérolas a quem pisa nelas. Deus começa a te levar para lugares onde o que você carrega será celebrado, não ignorado. Glória a Deus por sua vida. Se você chegou até aqui,
é porque há dentro de você uma sede sincera por sabedoria, por crescimento e por uma fé mais firme. Uma fé que discerne, que amadurece e que obedece à voz do Espírito Santo, mesmo quando isso exige cortar laços, dizer não e tomar decisões difíceis. Parabéns por não desistir no meio do caminho. Parabéns por enfrentar verdades que muitos evitam. Isso mostra que Deus está trabalhando em você, que Ele está moldando seu coração para algo maior, para uma vida de frutos duradouros, verdadeira, e relacionamentos que te aproximem e não te afastem da presença dEle. Agora eu quero ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe o que mais falou com você nesse vídeo. E se você não sabe o que escrever, escreva simplesmente: sou grato a Deus. Assim vamos saber que você ficou com a gente até o fim, firme na busca pela verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito mais do que um clique. É um passo de fé, é uma forma de permanecer conectado à palavra, às advertências e aos ensinamentos que o céu tem para você. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem edificante. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser a semente que vai despertar um coração adormecido. Aqui ao final, vamos deixar 2 vídeos recomendados com reflexões cristãs profundas que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Escolha assistir com o coração aberto. Deus ainda quer te falar mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.